Esse ano tem sido um dos anos mais desafiadores em termos de cenário internacional que a gente vê na parte de gestão de recursos nos últimos 10 anos, tranquilamente. Porque por mais que a gente tenha uma situação, né, que 2020 teve a pandemia, 2021 uma guerra, né, e várias situações super atípicas que foram acontecendo nos últimos anos, nós, no lado de investimento, você olhava para aquela situação e falava, puxa, tem uma pandemia, eu estou tendo uma situação de desaceleração da economia global e eu preciso me posicionar de tal maneira, né? Então, vem acontecendo um movimento desde 2020 para cá, que por mais estresse que a gente viveu, você tinha um movimento um pouco mais claro de economia, o ciclo econômico, né? Era um ciclo de crescimento econômico, era um ciclo de desaceleração econômica, isso estava mais claro. A gente entra no ano de 2023 com isso muito incerto, né? Está muito difícil de você ler o cenário internacional agora, né? Então você está terminando um ciclo de aumento de juros global, onde todos os bancos centrais do mundo inteiro começaram a subir juros de uma forma muito homogênea, e esse aumento de juros está chegando ao final. Mas ninguém sabe quando é o final, né? Se eu estou muito perto ou não do final. E o que começa a aparecer, né, lá no horizonte, nesse aumento de juros, é a recessão. Então você começa a ter uma preocupação no cenário internacional, olhando para Estados Unidos, olhando para a Europa, para países emergentes, uma possibilidade de recessão no mundo, né? Então eu acho que esse é o cenário que a gente está hoje, um cenário em que eu estou terminando um ciclo, né, de inflação mais alta no mundo, de aumento de juros e olhando para frente, preocupado de entrar numa situação de recessão a partir do segundo semestre desse ano. Quando você olha para esse cenário, né, e você pensa no teu dinheiro, como é que eu vou alocar o meu dinheiro nesse cenário? Como é um cenário de muita incerteza, a melhor forma, né, que eu entendo para você agir nesse cenário é olhar para a diversificação. Então, você tem uma possibilidade de diversificar os seus investimentos nesse momento, é uma maneira boa de atuar e tentar ter um pouco mais de liquidez do que o normal, né? Então, quando eu falo ter liquidez, é ter um dinheiro investido que você consegue acessar ele, né, de forma mais rápida para poder, a hora que o cenário ficar mais claro, você escolher para onde você vai fazer esse investimento. Então, dada essa situação, né, de ter liquidez, você pode ter liquidez você ter a liquidez de tomar a decisão de onde investir, ou você ir atrás de um profissional que tem essa capacidade, né? Então, a gente, por exemplo, na O3, como um fundo multimercado, eu faço isso, né? Então, eu sou aquele tipo de investimento onde você coloca o dinheiro comigo e você está me dando a discricionalidade, né? A chance de tomar essa decisão por você. Então, acho que isso é um tipo de investimento bem interessante nesse cenário, que é no fundo de investimento, né? O gestor do fundo, desse tipo de fundo que nem o nosso, né? Que é um fundo multimercado internacional, você tem a prerrogativa de ajustar o seu portfólio, né? De uma forma rápida, tendo essa liquidez a hora que você precisar. Então, acho que é um tipo de investimento bem interessante para esse tipo de cenário. Então, em relação a aumentos de taxa de juros, né, nos Estados Unidos, por que isso é tão importante aonde você vai investir o teu dinheiro em outras classes de ativos? A taxa de juros americana, ela acaba sendo o fator, né, o motor para a economia global. Então, se você tem uma taxa de juros americanas muito alta, né, quando você aumenta a taxa de juros, você está secando a liquidez da economia. Quando você abaixa a taxa de juros, você está dando liquidez para a economia. E como o Banco Central americano, a gente brinca que é o Banco Central do mundo, né? Porque ele é o principal motor da economia. Se você tem uma situação de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, você está secando a liquidez dos Estados Unidos e do mundo como um todo, né? E para a parte de investimento, você tem que tomar alguns cuidados com isso. Mas o que é mais desafiador é saber se essa taxa de juros vai continuar subindo ou não, né? Porque o que ela subiu já está no preço. E que a taxa de juros subir nos Estados Unidos já está no preço e já acabou influenciando o preço no mundo todo. Ela tornou o dólar mais forte
ela está trazendo uma desaceleração na economia global. Essa desaceleração não é só nos Estados Unidos, ela é na Europa e acaba afetando o Brasil também. Então você tem que olhar como é que isso vai afetar os seus investimentos ao redor do mundo, né? Mas na O3 a gente acredita que esse ciclo de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos está terminando. Então, como esse ciclo está terminando, ele dá uma liberdade para a gente começar a olhar alguns tipos de investimento no mundo. Algumas coisas que a gente tem olhado, por exemplo, é um dólar mais fraco, né? Ali é uma opção boa de você fazer um investimento. Você vai ter situações em que essa taxa de juros parando de subir, você acelera a economia e a bolsa é algo que pode andar. Então o grande desafio não é nem saber o que fazer na taxa de juros alta, é saber se a taxa de juros vai continuar subindo ou não. É importante nesse ponto, pessoal, porque eu falo com a perspectiva de um gestor de recursos. Então, eu estou olhando com o que fazer todo dia. E o que eu falo aqui, dependendo do que acontecer, né, na economia daqui para frente, pode mudar, né? Então, eu falo muito confortável de o que eu estou fazendo no meu fundo. É aquela coisa, para você replicar isso, não é algo tão simples e é bom fazer esse disclaimer antes. Mas dada essa situação, como é que eu estou alocado em investimentos hoje, né? A primeira coisa que a gente tem olhado é posições, a gente chama de tomadas, né? Apostando no aumento de taxa de juros no Japão. Então o Japão é o último país que está fazendo esse ciclo de aumento de juros e lá eu estou vendo uma opção para ficar tomado na taxa de juros do Japão. A China é um lugar que está bem desconectado desse aumento de juros dos Estados Unidos, que é um país que passou por muito tempo pela pandemia, ficou fechado por muito mais tempo e está reabrindo agora. Então é uma economia que tem um espaço para crescer bastante ainda, então a gente está comprando ações na China, é um lugar onde a gente tem um pouco de investimento também. Europa está um lugar bem difícil de operar, então hoje eu recomendo não ficar tão posicionado em Europa. A parte de ações nos Estados Unidos, existe muita incerteza ainda, então tem momentos em que a gente chama que a gente está com posições táticas ou muito técnicas. Então às vezes a bolsa sobe muito e aí eu já fizeram minha posição, fico vendido, fico comprado. Então a gente tem trocado bastante a mão nos Estados Unidos. Não está uma situação, vou comprar a bolsa nos Estados Unidos porque ela vai subir e nem vou vender a bolsa porque ela vai cair. Ela depende de cada número que sai da economia, essa bolsa sobe ou cai. Exatamente com essa perspectiva, os juros vai subir mais ou não vai subir mais. Então não é uma posição para ficar, a gente fala fundamentalista, para comprar a bolsa e segurar essa posição em bolsa. Ela é mais tática, então dependendo do momento eu estou comprando ou vendendo bolsa nos Estados Unidos. E aí, olhando para o Brasil, a gente vê uma atividade ainda boa no Brasil. O Brasil está sofrendo um pouco, né, com uma questão política de um novo governo. Então qualquer discussão que tem no Brasil, ela é feita assim, essa mudança é para os próximos 4 anos, né, porque é um governo que vai ficar para os próximos 4 anos. Então isso gera muita volatilidade, que a gente chama. Os preços ativos acabam balançando muito. Mas olhando para o Brasil hoje, olhando para os preços do Brasil, dá mais vontade de aplicar juros, quer dizer, acreditar que os juros vai cair no tempo no Brasil, e a bolsa também está num patamar bem interessante. O problema são esses riscos que envolvem, né, você tomar uma posição. Mas sempre que você tem mais risco, os preços vão estar mais ajustados e você também tem mais potencial de ter retorno nesse investimento. Essa pergunta, ela acaba fechando tudo que a gente discutiu aqui, né? Porque se eu estou falando que os juros nos Estados Unidos, né, com a renda fixa internacional, acaba sendo muito nos Estados Unidos. Se eu estou falando de juros nos Estados Unidos, está chegando no topo, né, ele já está num patamar que não deve subir tanto, começa a ficar interessante comprar esses juros. Você fala, poxa, ele está alto esses juros. Comprar um juros americano a 5% ao ano é interessante, né, se esses juros voltar a cair. Então, você acaba tendo uma busca por renda fixa nos Estados Unidos porque você tem esses juros mais altos. E aí o que algumas pessoas fazem quando vão para a renda fixa é, em vez de simplesmente pegar os juros do governo, falar, vou comprar, a gente chama de Treasury Bill é o título do Tesouro americano. Ele vai comprar títulos de empresas que têm um pouco mais de risco e tem mais potencial de ganho. Então a gente tem feito isso, por exemplo, no nosso próprio fundo. A gente compra um ETF de empresas, um índice corporativo de high yield, né, de risco alto de empresas americanas, onde eu compro essa renda fixa e ela me paga um prêmio muito maior do que o Tesouro americano. Então, acredito que
Juros vai cair e eu vou ganhar dinheiro com essa queda dos juros, mas eu acredito que esse prêmio de risco também vai cair. Então eu acabo ganhando duas vezes. Mas a busca por renda fixa internacional vem muito do final desse ciclo de alta de juros. Mas, de novo, é tudo uma expectativa, né? Pode ser que eu faça isso e esse juros suba mais e eu perdi a chance de esperar mais para fazer esse movimento. Por isso que, também para fechar o que a gente falou aqui, a preocupação minha agora é que é um momento de muita incerteza. No momento de muita incerteza, o legal é tomar um pouco menos de risco do que é normal.